Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Atrás do Sol. O meu nome é Leonor, hoje faço 22 anos e decidi trazer-vos para um episódio especial de aniversário, porque eu sou uma pessoa muito generosa, gosto muito de dar prendas mesmo no meu dia de anos. E então quis aproveitar um bocadinho e celebrar também convosco este dia especial para mim. E começando por vos dizer que eu adoro aniversários, adoro fazer anos, adoro aniversário de outras pessoas. Acho que é tão querido que nós humanos tínhamos criado esta tradição de celebrar o aniversário de alguém, não é uma cena um bocadinho esquisita celebrar o nascimento de alguém, mas eu acho muito querido e portanto adoro que o façamos e adoro também cantar os parabéns. Eu canto os parabéns a toda a gente que faz anos por chamada, por mensagem, por áudios. Eu gosto da música dos parabéns, dá-me alguma alegria. E portanto, pronto, por causa disto tinha mesmo de celebrar mais um aniversário. E é a primeira vez que tenho um podcast e faço anos e portanto achei que tinha de fazer um episódio de podcast, como é lógico. E queria começar este episódio por fazer aqui uma pequena reflexão sobre o quão diferente é a vida que eu imaginei que ia ter aos 22 anos versus a vida que eu tenho. E não é que eu esteja letting down, sabem? Não é tipo, estou a fazer as coisas mais tarde, não é isso. É só completamente diferente. Tipo, eu acho que quando eu tinha 10, 12 anos, não conseguia mesmo imaginar a vida que teria. Todas as previsões que eu fizesse não estariam certas. E eu acho isso muito engraçado. Mas pronto, sinto muito bem a fazer anos. Ainda não cheguei àquela altura em que sinto mal a fazer anos também. Acho que não é. Lá sei, acho que é quando se chega perto dos 30 que isso começa a acontecer, não é? Eu acho que são os 30 que marcam isso. Para mim ainda está muito ok fazer anos. Eu gosto de fazer anos, gosto de aproveitar para celebrar e juntar as pessoas de quem eu gosto. Embora eu também consiga perceber o quão estressante é, para mim é super estressante juntar um monte de gente de sítios diferentes. Por exemplo, este ano vou juntar as minhas amigas mais próximas e a minha família. E mesmo as minhas amigas mais próximas não são de grupos, dos mesmos grupos, há vários grupos. Então isso estressa-me um bocado, mete o meu coração mais a mil, mas está tudo bem. Eu acho que à medida que os anos vão passando, não é pelo menos os meus amigos são os mesmos há tanto tempo que eles já se conhecem bem o suficiente para já estarem preparados. Então eu também já estou preparada para o que vai acontecer. Depois também vos queria contar que a versão que eu tinha do meu futuro eu, quando tinha tipo, mas eu acho que isto era mais aos 6 anos, por aí, era uma versão completamente irrealista. Mas é engraçado que ao longo da vida eu achei que estava a não fazer isso e agora estou a voltar. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando eu tinha para aí 6 anos, lembro-me de imaginar que seria uma menina toda a vestir-me de cor-de-rosa, de sainha, com muita maquilhagem na cara, todos os dias a pôr maquilhagem. Sabem, as menininhas. E sinto que ao longo da minha vida toda, essa não foi a realidade. Quer dizer, aos 6 anos era, e lá sei para aí até aos 10, 12, foi essa a realidade. Mas depois fui para a opposite direction, que foi só tipo, baggy clothes, roupas de rapaz, rapar o cabelo. E então, durante imenso tempo, achei que ia desiludir imenso a minha Leonor de 6 anos. Não que isso fosse um problema, não é? Porque acho que importa mais a opinião da Leonor naquela altura do que a 16. Mas, mas pronto, mas é engraçado. E agora estou muito mais virada para essa dinâmica de cabelo compridinho e maquilhagem e saias cor-de-rosa. E portanto, eu acho mesmo engraçado. Não sei, parece quase que naquela altura eu já sabia, sabem? Então andei aquele tempo todo a procurar, a descobrir e eu continuo a adorar baggy clothes e não maquilhagem, cabelos crazy. Só já não me identifico tanto com isso. E então acho mesmo engraçado pensar que a Leonor de 6 anos se calhar sabia melhor do que a Leonor de 16 o que é que a Leonor de 22 seria. E acho isso muito engraçado. Depois, queria criar aqui quase uma secção nova deste episódio, porque inicialmente este episódio, o que eu tinha pensado era para ser aquele 22 coisas que eu aprendi a 22 anos. E eu de facto esforcei-me imenso. Só que o que é que acontece? Eu descobri que a 22 anos não aprendi assim tanta coisa. Pelo menos que não seja aquela coisa que toda a gente sabe. Então ia-vos trazer 22 palhas que eu aprendi a 22 anos. Estão a ver? Não ia ser muito interessante. E então decidi na mesma adicionar neste episódio 5 coisas que eu aprendi em 22 anos. Que eu acho que 5 coisas já é bom, não é? Já é bom o suficiente, já é uma conquista, ou não? Eu acho que é. E portanto, olhem, espero que aprendam alguma coisa comigo. Não, mas pronto, só algumas coisinhas que eu acho que é sempre bom relembrar e trazer-vos para vocês, se calhar já não pensam sobre isto há algum tempo e então agora voltam a pensar. E portanto, a primeira coisa, e era mesmo a primeira das 22 iniciais, é uma frase que o meu avô me disse uma vez, e eu acho que foi num contexto nada a ver com o contexto onde eu uso agora. Mas isto não interessa nada para a história, só me sei que o meu avô foi a pessoa que me disse isto e já foi há muitos anos, e portanto, pronto. E ele disse-me que a coisa boa da dor é que sabes sempre que é passageira. E esta frase já me ajudou em vários momentos da minha vida. Eu até já a pensei em tatuar.
Porque há muitos momentos complicados de passar e que é muito mais fácil passar se tu souberes que a dor vai acabar. E isto penso em qualquer coisa que esteja a custar muito, o saber que vai haver uma altura em que não vai custar é mesmo fixe. E lembro-me de uma altura especialmente importante, em que esta frase foi especialmente importante, que foi quando nós tínhamos de correr a milha na escola. Pronto, aquilo para mim era tortura e era uma frase que eu estava a correr a milha e a pensar: ok, tu sabes que esta dor vai passar, sabes que a dor vai passar, sabes que a dor vai passar, por causa do meu avô. E de facto, corria à milha e quando acabava pensava: tinha razão. Não é verdade? Acabou. E pronto, e isto na verdade é uma daquelas coisas hum, que me lembra que tudo vai passar. Todas as coisas más vão passar. A verdade é que as boas também passam, mas as más vão passar certamente. Pois, a segunda coisa que eu vos queria partilhar, que é mesmo um ensinamento da minha vida, de como também ultrapassar momentos mais desafiantes, é escrever. Eu acho que ainda não falei aqui muito no podcast sobre o meu amor por journaling, que eu tenho zero jeito para escrever, fica aqui dito. Mas ajuda muito a ver as coisas por outros olhos. E isto digo, há uma discussão, um problema, não estou na dúvida do que fazer a seguir. E muitas vezes o facto de escrever exatamente a situação e voltar a lê-la, muitas vezes lê-la em voz alta, eu consigo olhar para o que está escrito e não pensar no que eu estava a pensar, sabem? E então consigo até pensar em outras soluções e outras ideias e outras formas de fazer aquilo, se calhar outras coisas que eu teria dito na discussão ou o que fazer de facto a seguir na minha vida. E portanto acho que é quase aquela terapia grátis que temos todos acesso a e muitas vezes nos esquecemos. E portanto eu já aprendi a não me esquecer e portanto fica aqui o ensinamento para não se esquecerem de escrever para resolver a vossa vida. Depois em terceiro escrevi ter empatia e preocupar-me com os outros. Isso é uma daquelas coisas que eu sinto que é mesmo difícil a aprendizagem, porque está mais ou menos dentro de nós desde sempre. Nós desde sempre, a maior parte das pessoas se preocupa em ser bom para os outros. Mas eu sinto que isto para mim teve mais a ver com a maturidade do que a idade, mas de pensar mesmo que no quão importante é muitas vezes alguém se sentir ouvido e percebido, ou mais do que isso, alguém sentir que a outra pessoa está a ser sincero com ele, mas de uma forma, claro, calma e cuidadosa. E pronto, e acho que é uma daquelas aprendizagens que é difícil pôr em prática, mas depois de entrar é mais fácil e é um pensamento constante em mim. Porque de facto, às vezes, uma palavra ou um gesto muda mesmo o dia de alguém. E sabemos todos disso, não é? Podemos só pô-lo em prática e ajudarmos uns aos outros, que é mais ou menos isso que ser uma sociedade quer dizer. Depois, em quarto, pus menos é mais. Eu sinto que quando era pequenina tinha muito este problema, ainda tenho muitas vezes, de querer aumentar tudo. Portanto, eu fiz um desenho, mas nunca estou satisfeita com o que tenho. Tenho de acrescentar mais, fazer mais um brilhinho aqui, mais. E depois estragava os meus desenhos. E isto acontece, isto é muito transversal a tudo na minha vida. Eu nunca estou satisfeita com o número de atividades em que estou metida. Eu nunca estou satisfeita com as ideias de podcast. Estou sempre a gravar outra e outra vez, porque vai sempre ficar melhor. E normalmente só faço cagada e, portanto, sinto que o simples é bem melhor que o exagerado e que eu tenho de me lembrar mais vezes disto, mas que é uma aprendizagem que está feita. E depois, por fim, em quinto lugar, é uma frase do meu escritor favorito que já falámos num outro episódio do podcast, que é o Frederick Backman. E ele, num dos seus livros, escreveu que nunca se vai ter amigos como se tem aos 15 anos. E esta foi uma frase que me deixou a pensar muito, porque a maior parte dos amigos que eu tenho agora são amigos que eu também tinha aos 15 anos. E o que é que acontece? Eu acho que a frase não é sobre as pessoas, nunca se vai ter as mesmas pessoas, é mais sobre a relação. E eu sinto que esta frase me dá muita paz sobre as diferenças que as relações vão ter durante o tempo. E portanto, falando sobre amizades, acho que é bem normal a relação que eu tinha com as minhas amigas aos 15 anos não ser a mesma de agora. E às vezes há aquela nostalgia de tipo, nós antes fazíamos isto e íamos fazer isto e divertíamos com isto e agora já não. Mas acho que está tudo bem, não é? E há beleza em descobrir as novas formas de estar e de fazer as coisas. E é preciso também aqui, e traz-me alguma paz, também aceitar estas mudanças. E portanto, e pronto, olhem, fica aqui este também pensamento para vocês. Porque crescer é complicado e acho que há tanta coisa envolvente e inerente a isto que às vezes é bom pensarmos em todas as facetas de crescer. Pronto, depois também queria aproveitar este momento em que falamos sobre aniversários e sobre anos a passar e quase que fazer aqui uma mini bucket list, coisas que quero fazer com 22 anos. Porque sinto que, não é? 22 é ali meio, o meio entre os 20 e os 25, não é? Portanto, eu estou no meio do meio dos meus 20, certo? Mas estou no meio do meio. Estou mais ou menos no meio do meio. Começa a ser assustador. Ahm, Pronto, mas queria partilhar aqui algumas coisas que quero que aconteçam e que quero que os meus 22 anos sejam. Porque a verdade é que os últimos 21 foram anos muito felizes e eu tenho imensa sorte.
Sinto mesmo uma sortuda porque tenho tido tempos mesmo bons na vida. Em si, nunca tive um tempo muito mau. Uma das coisas que quero muito fazer são tatuagens. Eu adoro tatuagens. Tenho 3 tatuagens, mas quero fazer mais. Pronto, falta-me fazer uma para a Rain, que é uma das minhas gatinhas. E, hum, e pronto, olhem, e quero fazer mais. Eu sinto que é uma daquelas coisas que eu gosto imenso de me poder expressar através de tatuagens. Então gostava de fazer uma muito básica, mas que vai acontecer inerentemente, já está mais ou menos marcado. Mas quero viajar mais. E quando digo viajar mais, não é necessariamente ir para o outro lado do mundo, mas só conhecer mais sítios, sabem? Ir conhecer a cidade ao lado da minha, quero ir conhecer novos países também. Mas pronto, quero aproveitar mesmo este ano para fazer assim algumas mini viagens e mini escapadinhas. Sinto que é uma coisa que me dá muita felicidade. Vamos tentar juntar isso a um trabalho, não é? Que vai para a minha próxima coisa que eu quero muito fazer com 22 anos, que é arranjar um trabalho. De preferência na minha área, porque está difícil, malta. Pronto, e depois por fim, olhem, quero continuar este podcast, eu acho. Quero mexê-lo um bocadinho, não sei exatamente ainda como, ainda vou pensar sobre o assunto. Mas quero fazer assim mais episódios especiais, coisas diferentes. Pronto, estou aqui a magicar umas coisas. Tenham alguma paciência. E pronto, olhem, malta. Este episódio é assim mesmo para ser curtinho, só com alguns pensamentos sobre isto de crescer. Mas queria muito agradecer-vos por estarem comigo, por me terem acompanhado em parte do meu último ano. Queria-vos pedir para passarem no Insta e no TikTok, @atrasdosol.pod. Acho que a esta hora já devem todos saber, espero eu. Espero que tenham gostado deste episódio. Eu gostei certamente muito de o gravar. Obrigada por continuarem a ouvir quem eu sou, Atrás do Sol. Um grande beijinho, malta. Até daqui a 2 semanas.